A paz do Senhor Jesus, com grande alegria estamos iniciando mais este culto de adoração ao Deus que tem cuidado de nós. Todos os dias aqui nós nos encontramos, o nosso grande objetivo é de adorar a Deus e ouvir a sua preciosa palavra. Tenho certeza que esses dias têm sido bem diferenciados para todos nós, ao ponto que nós estamos aprendendo sua verdade, estamos cultuando a Ele, estamos adorando a Ele da mesma forma. E agora nós iniciamos mais este culto, neste sábado, e eu quero nesse momento pedir a você, em sua casa, que você venha orar comigo, e vamos juntos clamar a Deus para Ele nessa noite, mais uma vez, nos ensinar de sua verdade, falar em nosso coração, e nos despertar ainda mais para viver em comunhão com Ele. Tenho certeza de que Ele tem uma boa e preciosa palavra para o nosso coração. Você em sua casa, ore comigo. Meu Deus, nesse momento venho te glorificar, e assim eu venho adorar o Senhor. Estamos iniciando este culto, e o culto que aqui nós iniciamos hoje, não é nós estando em um templo, mas nós sendo o templo, nós somos o templo, e agora, meu Deus, dedicamos 100% deste culto para o Senhor, consagramos 100% deste culto para o Senhor, e eu dedico com exclusividade para Ti tudo aquilo que nós iremos apresentar. Por isso, meu Deus, neste momento eu adoro o Senhor e glorifico o Teu nome por esta preciosa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, neste momento nós estaremos em primeiro momento neste culto, que é o culto de adoração a Deus. Nós vamos ouvir um louvor que já foi entoado ali em nossa igreja, Ministério de Louvor, e nós estaremos adorando a Deus com este louvor. E logo após eu retorno para nós continuarmos adorando o nosso bom Deus. Trabalhadores do Evangelho. Yeah.
através desses louvores você pôde lembrar dos momentos em que nós estávamos nos encontrando na igreja, nas igrejas e adorando a Deus. Mas não é nem um pouco diferente no sentido de adoração, porque quem faz o culto somos nós de forma individual. E você está fazendo o seu aí e adorando a Deus. Faça o seu melhor e apresente o seu melhor para Deus. Agora, meus irmãos, nós vamos ouvir uma palavra ministrada pelo presbítero Oséias, que é o obreiro que pastoreia a congregação ali de Santana. Quero aqui mandar um forte abraço a todos os irmãos, a todos os obreiros da nossa igreja aí de Santana. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vossa vida. Vamos ouvir ele transmitindo uma palavra de Deus para nós. Logo depois eu retorno, irei transmitir também uma boa palavra do Senhor para a vossa vida. Só quero já te dar o direcionamento, o que nós iremos ministrar aqui hoje. Hoje nós estaremos falando sobre Esther, o jejum em que ela proclamou. Vamos falar do que ela conquistou. Então, logo depois da mensagem dele, eu volto com você. Pai do Senhor, meus irmãos, com muita alegria, seguindo a orientação do nosso pastor presidente, pastor Joquias Fernandes, eu quero transmitir uma palavra de Deus para a tua vida aqui nesse dia de hoje, amém? Assim conta aqui em Neemias, capítulo 1, no versículo 4, que nos diz assim a poderosa palavra do Senhor. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Meus irmãos, eu quero nesse dia de hoje trazer uma palavra rápida para o seu coração, você e sua família que está aí nos ouvindo. Nosso pastor presidente todos os dias tem trago uma palavra poderosa para os nossos corações em meio a essa crise, em meio a essa adversidade que não só o Brasil, mas todo mundo tem aí sofrido com essa pandemia. Mas nós não deixamos de ser igreja. Os templos nossos estão fechados, mas nós somos igreja. E seguindo a orientação do nosso pastor, eu quero aqui trazer uma palavra rápida para o teu coração. Nós vemos na vida desse moço chamado Neemias, ele tomou algumas atitudes em meio à crise, em meio à adversidade, em meio às lutas, naquele momento que ele está vivenciando, que nos traz algumas lições para nós nesse dia de hoje, onde nós também estamos vivendo uma crise, né, no mundo e na nossa nação, aqui no nosso país. E nada melhor do que a Bíblia, do que a palavra de Deus para nos orientar nesse momento de crise, o que temos que fazer. Todos nós conhecemos a história de Neemias e nós observamos que Neemias, em tempo que ele estava ali copeiro do rei, vivendo uma vida tranquila, uma vida bastarda, ele ouve, ele fica sabendo do seu irmão Ananias que aquele lugar onde seu pai, onde seus familiares estavam, em Jerusalém, onde eles moravam, né, depois do cativeiro, se tornou um lugar deserto. Na Bíblia aqui nos relata que eles estavam sofrendo, os muros de Jerusalém fendidos, as portas queimadas a fogo, vivendo uma crise econômica, uma crise muito grande espiritual, um sofrimento muito grande. E aqui nós observamos, né, que quando ele ouve, ele fica sabendo, ele mesmo pergunta para os seus irmãos, para o seu irmão, como que estava Jerusalém, né? E ali ele relata que Jerusalém estava sofrendo esse caos muito grande. E a Bíblia nos relata então que Neemias tomou algumas atitudes ao saber, né, deste momento tão difícil que eles estavam vivenciando, os seus familiares, os seus parentes, seus irmãos ali. No texto que nós lemos, ele disse que no primeiro momento que ele ouviu falar da situação tão caótica que ele estava vivenciando, a primeira atitude que ele fez foi sentar e chorar, porque realmente era uma triste notícia, realmente era um tempo angustiante para aquela nação.
E ao primeiro momento, seguindo aquela notícia triste, ele sentou e se lamentou muito. O texto diz que, no verso 4 de Neemias, que ele sentou, chorou, lamentou-se por alguns dias. Porque sabemos, irmãos, como seres humanos, nós também passamos por esse momento. Onde pessoas estão perdendo a vida, onde muitos estão sofrendo. Nós também, às vezes, estamos igual Neemias. As notícias vão chegando e às vezes nós sentamos, choramos, se lamentamos pela situação tão triste que a nossa nação está vivendo. Mas o que eu chamo a atenção aqui é que Neemias tomou 3 ações. Eu quero falar aqui em rápidas palavras, que as ações que ele tomou, nós temos que tomar também como servo de Deus, como cristão. O primeiro, ele saiu da sua zona de conforto, porque ele estava num ambiente tranquilo, sossegado. Ele não estava sofrendo mais, como o povo estava ali em Jerusalém. Mas nós vemos que ele saiu da sua zona de conforto, era o copeiro do rei, vivia uma vida boa. Mas o texto diz que ele depois se levantou e a primeira coisa que ele fez, ele vem dizer no verso 4, que ele jejuou e que ele orou. Então eu quero falar para os irmãos essas 3 atitudes que nós, nesse tempo de Cristo, temos que tomar. Primeiro, sair da nossa zona de conforto. Nós estamos vendo no nosso país um caos, pessoas desesperadas, não só no nosso país, mas no mundo. E talvez muitos estão nas suas casas agora, com a sua geladeira cheia, seus armários cheios, um sofá confortável. E às vezes nem dobrou o joelho para orar por outras famílias que têm sofrido. Nesse momento, muitos têm sofrido. Muitos têm sido perdidos a vida. Não só no Brasil, mas em vários lugares. A primeira coisa que eu te convido a fazer, meu amigo, é sair dessa zona de conforto. A nossa casa nos dá um conforto, mas saia dela. Como, pastor? Eu vou sair. Primeira coisa, tome essa atitude de jejuar, de se consagrar pelas vidas. Nós estamos aí no domingo, está sendo apregoado um jejum a todo o Brasil. As pessoas, os líderes, os pastores, até o presidente da República está se movendo, porque sabe que nesse momento só Deus pode agir, só Deus pode fazer algo sobrenatural. E aqui está meu desafio a você, meu irmão, minha irmã, sai da zona de conforto. Você que é nosso amigo, que não é evangélico, não professa a nossa fé, tenho certeza que você também está sofrendo, está preocupado. Mas vamos nos unir nesse dia de hoje. Vamos fazer esse propósito de jejum, de consagração. Não só amanhã, no domingo, mas esses dias que nós estamos enfrentando, essa pandemia. Saia da sua zona de conforto. Porque enquanto às vezes nós estamos no nosso local, na nossa casa tranquilo, tem pessoas sofrendo, tem pessoas chorando, pedindo socorro. E você pode fazer algo. Toca o coração de Deus. Como Neemias, ele jejuou. Ele se abdicou de coisas que agradavam a sua carne para chamar a atenção de Deus e fazer a vontade de Deus. E outra coisa que ele fez, primeiro, ele saiu da zona de conforto. Segundo, ele jejuou. Terceiro, ele vem falando que ele orou ao Senhor. É tempo de nós orarmos, como Daniel fez, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não importa, mas é tempo de nós buscarmos a face do Senhor. É tempo de nós sairmos dessa zona de conforto. E eu tenho visto famílias sair dessa zona de conforto. Pessoas que não se reuniam há muito tempo nos lares para louvar, para buscar a Deus, nós estamos agora fazendo. Eu sei que isso não é a vontade de Deus, dessa pandemia. Eu sei disso. Mas é a permissão de Deus, Deus está permitindo isso acontecer, para que nós se voltemos a Ele e venhamos entender que nós somos a igreja. E a igreja, ela busca ao Senhor em todo o tempo. Neemias entendeu isso, Neemias orou ao Senhor, buscou pela sua família. E o texto vem dizendo que ele vem pedindo ao Senhor, ele vem clamando ao Senhor, ele vem falando,
aqui no texto do pecado do povo, no versículo de número 8, número 6, ele dizendo assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a nossa oração do teu servo, que eu faço hoje perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Aqui ele vem orando e vem pedindo para Deus estar atento à oração, à busca dele naquele momento. E o principal, ele vem dizendo assim: olha, os filhos de Israel pecaram. Os filhos de Israel transgrediram o seu mandamento, Deus. E nós podemos dizer, irmãos, no Brasil principalmente, nesses últimos dias, como o povo tem errado, como o povo tem pecado contra Deus, como o povo tem falhado contra Deus. E nós estamos vendo, né, que infelizmente muitos têm brincado, mas a hora da igreja brasileira se levantar e clamar a Deus pelo pecado do povo. O povo errou, o povo falhou, mas é tempo de nós orarmos, reconhecermos que não só o povo, mas nós, igreja, somos falhos e carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Vamos reconhecer, igreja brasileira, os irmãos que estão nos ouvindo, que é tempo de nós clamar a Deus e reconhecer os nossos pecados, como lá em Crônicas diz, né, que o povo tem que buscar o Senhor, e só assim, né, o Senhor vai sarar a nossa terra, vai sarar a nossa nação. Então fico com essa palavra nesse dia de hoje, tá? 3 coisas que Neemias fez, conhecemos a história, mas aqui é um relato breve. Saiu da zona de conforto, jejuou e orou, e nós vimos a ação de Deus naquela nação. Então eu te convido, saia da sua zona de conforto, aprega o jejum como está sendo no Brasil inteiro, e ora ao Senhor, reconhece suas falhas, seus pecados, e eu tenho certeza que a misericórdia de Deus vai nos alcançar. E esse mal que está nos assolando já está sendo repreendido, e eu creio que vai ser mais ainda através da igreja brasileira. Então que nós venhamos nesse momento orar pelos nossos governantes, orar pela nossa nação. Amém? Oremos ao Senhor nesse momento. Senhor Deus e Pai, eu aqui, Senhor, em rápidas palavras eu trouxe, Senhor, algo para os nossos irmãos que estão ouvindo aí na sua casa, no seu conforto. Eu tenho certeza que muitos, Senhor, já saíram do seu conforto e têm buscado ao Senhor. E eu oro neste momento, Senhor, pela nossa nação, pelos nossos governantes, ó Pai, que é deles que são tomadas as decisões, Senhor, e nós estamos à mercê dessas decisões, porque a Tua palavra nos diz que todo governante, Senhor, foi instituído por Ti. Então nós oramos pela vida deles, que temos que fazer orar pelo presidente da República e por todos os nossos governantes. E também eu oro, Senhor amado, por todos aqueles que estão na linha de frente, principalmente, Senhor, na saúde, os médicos, os enfermeiros, aqueles que fazem, meu Pai amado, meu Pai Santo, a limpeza naquele local, os hospitais, em tudo, Senhor. Nós oramos, te clamamos, Senhor, neste dia de hoje, que o Senhor possa entrar com providência, sara a nossa nação. Que esse povo que está ouvindo agora essa palavra, Senhor, venha ser despertado e confrontado a sair da sua zona de conforto, e orar, e jejuar, e clamar ao Senhor. Pois eu sei, meu Deus querido, que vem do Senhor o nosso socorro, a nossa confiança está em Ti. Oramos, Senhor, por todos, ó Pai. Em especial, meu Deus, a nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Senhor, nosso pastor presidente, Neuquiades Fernandes, a nossa pastora Raquel, Senhor, a sua família, todos os membros, todos os pastores, Senhor, nós te clamamos, Senhor, neste dia de hoje. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Eu agradeço a todos que neste momento nos ouviu, tá bom? Eu mando um abraço aqui da nossa igreja, que eu estou pastoreando, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Santana, município de Santana. E eu agradeço ao nosso pastor presidente pela confiança. Deus abençoe e um abraço a todos. Tenho certeza, meus irmãos, que a mensagem que foi ministrada falou profundamente em seu coração, pois no meu, assim Jesus falou. Vamos nós prosseguimos com a palavra do Senhor, e Ele tem grandes coisas para revelar e assim nos ensinar através de sua palavra. Gostaria de pedir a você para abrir a sua Bíblia
no livro de Esther, aonde Deus vai nos ensinar verdades em que nós temos necessidade de aprender, viver e caminhar na presença do Senhor. Pois é que hoje nós vamos falar do papel da Esther como rainha, daquilo em que ela proclamou para poder sobressair em meio a um caos, em meio a uma dificuldade, em uma adversidade, em que ela e o seu povo estavam enfrentando. Isso é de suma importância nós pegarmos as histórias como essa, para que assim de fato possamos ter fé e saber que da mesma forma que Deus agiu no passado, Deus também estará agindo no presente. Quando nós reportamos as histórias passadas, lemos elas e estudamos elas, nos dá uma força, nos dá ânimo, nos dá garra, nos dá coragem para poder enfrentar a adversidade que nós temos condições de vencê-la e de sobressair sobre ela. Então, hoje nós estaremos aprendendo da história de Esther, uma mulher, né, que pela tradição judaica, poucas vezes a gente vê falar de mulher com autoridade, com domínio, com liderança, poucas vezes por causa da cultura judaica, não se tinha tanto isso, principalmente naquele tempo, né? Mas aqui nós estamos vendo uma mulher que em seu tempo ela pôde ter ação e através de sua ação pôde preservar tanto a vida dela como também de todo o povo em que ela pertencia. É isso que nós queremos nessa noite aprender. Aprender que todos nós temos que nos envolver. Mas vamos nós lermos o texto? Esther, capítulo de número 4. Nós vamos ler o versículo de número 15 a seguir. Esther 4. Quero pedir mais uma vez a você a sua atenção e também a sua dedicação aí em sua casa, para você pegar a sua Bíblia e juntos nós lermos a boa e preciosa palavra do Senhor e darmos total atenção por aquilo que Deus tem para nos ensinar. 15 a seguir, de Esther 4. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu, as minhas moças, também assim jejuaremos. Assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Olha, esse texto aqui já nos dá a ideia de compromisso, de responsabilidade e de amor ao próximo. Então, primeiro posicionamento que eu quero aqui destacar com todos vocês, que eu não tenho que olhar meramente por aquilo que eu tenho ou por estar usufruindo. Então, a primeira coisa que eu vou destacar não é me beneficiar aonde eu estou, é eu me comover pela situação dos outros aonde estão. Essa é a grande verdade e a grande palavra que Jesus quer falar comigo, com você. Esther, para ela, irmãos, viver aonde ela estava era cômodo. Viver escondida como era uma mulher da descendência judaica, uma judia, para ela era cômodo. Para ela era bom, porque ela estava no palácio, ela tinha empregados, ela tinha servos, ela tinha gente aos seus pés. O rei, quando quiser, chamava ela, conversava com ela, ou seja, ela estava na melhor posição que se possa ter na face da terra. Uma vida que não tinha com que comparar e destacar. Mas quando ela ficou informada, através do seu primo Mardoqueu, em que havia uma sentença de morte para o seu povo, e Mardoqueu informou para ela, disse para ela, que é para ela agir, conversar com o rei, ir até o rei,
pedir ao rei que tivesse de misericórdia do povo que ela pertencia. Só que tinha um outro porém. Irmão, vou repetir, eu não posso olhar aonde eu estou, sendo um cômodo para mim, me esquecendo da vida de outro, aonde está. Muitas das vezes, nós não nos comovemos com os outros, porque está cômodo aonde nós estamos. De certa forma, Esther também, ela começou a caminhar para isso. Foi necessário que Mardoqueu lembrasse a ela de que ela pertencia a um povo que estava sentenciado à morte e que possivelmente também ela iria perecer, talvez também iria morrer, porque ela é da descendência deste povo. Então ela não tinha como fugir disso. Ela não poderia pensar que aonde ela estava seria tão cômodo. Então o primo dela lembra ela de que ela pertencia também a esse povo que estava sendo perseguido por Amã e que tentava contra a vida dos judeus. Olha só, meus irmãos, mas aqui tinha duas grandes dificuldades. A dificuldade que existia em primeiro momento é que o povo dela e ela também poderiam todos morrer sem se defender. Mas tinha uma outra dificuldade, que ela não poderia se apresentar e nem estar ao rei Assuero se ela não fosse convidada pelo mesmo. Ela não poderia apresentar-se a ele se ele não convidasse ela para vir a ter a ele. Então tinha duas dificuldades, existia duas dificuldades. A primeira é que o povo, se ela não intercedesse, o povo iria morrer e também possivelmente ela. Segundo, se ela fosse até o rei e ele não estendesse o cetro para ela, ela iria morrer e por consequentemente, futuramente também o seu povo iria morrer. Ou seja, a dificuldade era tão grande, a adversidade era tão real, tão imaginar, não dá para a gente imaginar como era difícil tomar uma decisão, porque ela tinha que tomar uma decisão, ela tinha que ter uma ação, e a ação dela tinha que vir na direção de Deus, para ela ser bem sucedida naquilo que ela pretendia realizar e fazer em favor do povo e também em favor da vida dela mesma. No entanto, meus irmãos, nós nos encontramos numa situação semelhante a essa. Nós não podemos nos entregar, porque aqui Mardoqueu, ele leva uma mensagem até a Esther, dizendo para ela que ela não poderia ficar somente um lado cômodo, favorável a ela, que futuramente também sobraria para ela, não teria como fugir, ou mais cedo, ou mais tarde, isso iria acontecer também na vida dela. Olha, meus irmãos, a decisão pode ser até muito dura, a decisão pode ser até implacável, ou seja, não tendo nem condições de ter certeza se seremos bem-sucedidos ou não, mas uma tem que ser tomada mais na direção de Deus, na orientação de Deus. Quando nós somos dirigidos por Deus, nós não teremos a possibilidade de ser bem-sucedidos, seremos, não tem possibilidade, seremos bem-sucedidos, porque na direção de Deus não existe derrota, na direção de Deus não existe morte, na direção de Deus não existe humilhação, na direção de Deus, irmão, a honra, a vida, a conquista. E ela sabiamente falou com Mardoqueu o que deveria o povo todo fazer a princípio, para que ela tomasse uma decisão de ir ao encontro a Assuero. Irmão, olha que sabedoria inesgotável, que sabedoria que não tem nem palavras para poder descrever a magnitude de que foi isso, que direção que foi essa. Vou tirar a palavra sabedoria e vou colocar a palavra direção. Isso foi coisa divina, vindo da parte de Deus. Deus agiu, mas o povo também agiu. Tem duas verdades aqui, irmão. Tem a ação de Deus, de dirigir ela como proceder, e tem a ação dela, como deveria agir naquilo que Deus estava dando para ela. Nós não podemos nos acovardarmos em meio a um caos.
Nós não podemos cruzar o braço e deixar a morte bater a porta e dizer que quer entrar. Não, nós temos que tomar providência, nós temos que ter atitude. Qual é a atitude, nosso irmão? Meus irmãos, a nossa atitude é buscar a direção de Deus, clamarmos a Deus, para que Ele tenha de misericórdia de nós. Deus irá preservar vidas em meio a esse caos, se nós buscarmos a direção dEle, também tomarmos ação, tomarmos atitude. Irmãos, é momento de nós, de verdade, a igreja, fazer a diferença nessa terra, ainda que nós não nos reunimos em grupo, juntos, no mesmo lugar, mas nós temos a mesma fé, nós temos a possibilidade de termos a mesma comunhão, nós servimos ao mesmo Deus, que ouve a mim e ouve a você. Agora, deixa eu te dizer, o tamanho da responsabilidade que estava sobre os ombros da Esther. Ou ela fazia, ou ela fazia. Ou nós tomamos posição, ou tomamos posição. Não tem meio termo aqui, não tem que fugir. Não tem como correr, irmãos. Era mais de 120 províncias, mais de 120 estados. Era um império imenso, gigantesco. Desde a Índia até a Etiópia. Irmão, o império persa era enorme, gigante. Não se comparava nem um pouco com o império babilônico. Ele era gigante. Mas, meus irmãos, não importa o tamanho, o que importa é a nossa atitude e a nossa fé e a nossa ação e a nossa coragem para enfrentar a situação. Já imaginou se Mardoqueu, já imaginou se Esther ficasse lá achando, sou coitadinho de mim, vou morrer mesmo? Imaginou se Mardoqueu estava vendo Amã fazendo a forca para ele se colocasse como coitadinho, não tivesse atitude? Irmão, vamos sair do coitadinho, somos filhos de Deus, vamos estar debaixo da potente mão de Deus, vamos ter atitude, temos que enfrentar. Irmão, batalha é para ser enfrentada e não para correr, não é para virar as costas não, é para ir na ofensiva. Olha, Esther disse para Mardoqueu, então amanhã, então vocês, diga para todo mundo de Suzã, todo judeu aí, que faça um jejum por 3 dias, vocês vão jejuar para mim, estar diante de Assuero, diante do rei do império, para que ele não tire a minha vida. Se ele tirar a minha, vai tirar de vocês também futuramente, mas vocês vão entrar nessa batalha comigo. Você está dizendo que eu tenho que ir, eu vou, mas vocês têm que me cobrir, para que eu vá até ele e seja bem sucedida. O que ela pede a Mardoqueu? Que o povo judeu cobrisse ela de oração, cobrisse ela de jejum, para que ela, quando chegasse até Assuero, não viesse ele determinar que matasse ela, mas que ele estendesse o cedro e desse a ela a oportunidade para ela falar. Irmãos, é tempo de nós cobrirmos as nossas autoridades, Esther aqui simboliza autoridade, de oração e de jejum. É tempo de nós nos unirmos em fé, para que Deus venha direcionar e cobrir as nossas autoridades, que querem o bem de nossa nação. Tem muitos que parecem, meus irmãos, parece que querem o bem da nação, e não quer, é igual Amã. Amã, ele transmite uma mensagem enganadora para Assuero, dizendo que tinha um povo, que era um povo que não obedecia a lei de Assuero, um povo que tinha outra lei, um povo que tinha uma outra religião. Irmão, escute bem, o que Amã queria matar um povo que servia a Deus. Vamos acordar. Amã queria destruir o povo que buscava e servia a Deus. Amã queria isso, queria tirar o povo que tinha a Bíblia como regra de fé, porque este povo, eles têm o poder de contaminar os outros que não tinha Deus como único Deus.
Amã estava dizendo para Assuero que este povo não servia a ele. Irmão, tem muita Amã na nossa nação. Tem muita Amã lá no Congresso, que não querem bem, tem um falso discurso, que quer ajudar e no fim não quer nada, quer acabar com a igreja, quer acabar com nós. Vamos acordar, gente. Nós precisamos nesse momento cobrir as autoridades do bem, com oração, com jejum, para que Deus tenha de misericórdia de nós. Irmão, se for mal o governo federal, estadual e municipal, vai atingir nós. Você já parou para pensar nisso? Vai atingir você, vai atingir todos nós. Se Esther ficasse cômoda, ficasse no seu lado cômodo, e ela dissesse, não vou fazer nada, no fim de toda essa história, iria atingir ela também, porque ela era judia. Irmão, é tempo de nós unirmos em oração, é tempo de nós desligarmos das informações que aqui nos dão, que são informações que causam pavor, e ligarmos na informação que a Bíblia nos dá, porque ela não nos dá pavor, ela nos dá direção. Vamos nos ligar na direção de Deus, vamos cobrir o governo federal de oração, de jejum, aonde amanhã, dia 5, nós estaremos jejuando e orando para o governo federal, para o Congresso, para todos os ministros, para toda a magistratura, para o STF, para o governo do nosso estado. Por que não jejuar para as 27 da unidade da federação, para os 27 governadores, vice-governadores, para os 513 deputados, 81 senadores, 1.000 e tantos, não me lembro agora o número certinho, mas mais de 1.000 deputados estaduais, 55 mil vereadores, 5.570 prefeitos e vice-prefeitos. Irmãos, é batalha, e é batalha para preservar a vida. Kalashura Bandarasurakai. Ei, igreja, é o momento de nós sermos igreja, e vamos seguir o conselho de Esther. Esther disse para o povo, disse para Mardoqueu, fala para todo mundo em Suzã, jejuar por mim, vamos jejuar para as nossas autoridades, que a autoridade daquele exato momento era Esther. Vamos cobrir as nossas autoridades de jejum e de oração. Se existir alguma maldade naquilo que está sendo feito, meu irmão, vamos orar para Jesus quebrar o ferrolho. Vamos orar para Jesus destruir este mal, esse demônio que quer aniquilar a vida, seja destruída essa potestade que está sobre o planeta, seja destruída em nome de Jesus. É tempo de nós, a igreja, nos portar como igreja, sermos igreja, termos fé, temos atitude, não é tempo de cruzar braço não, irmão, é tempo de joelho. Kalashura Kangarasurakai. Eu conclamo, eu peço, eu imploro a você hoje, se é crente, se não é crente, mas você quer bem da nação, você quer bem do país, você quer o bem do planeta, você quer o bem das pessoas, para não morrer com esse vírus, e nem morrer de fome. Vamos nós orarmos, irmão, vamos jejuar para que isso seja mudado, para que na segunda-feira nós tenhamos uma notícia, mas uma notícia boa, uma notícia que possamos tocar a nossa vida na normalidade, e que esse vírus seja destruído, irmão. Vamos seguir o exemplo de Esther. Esther pediu, vamos jejum, vocês vão jejuar por mim, eu também vou. Vocês vão jejuar, para que na hora que eu vá até o rei, até Assuero, ele não venha ceifar a minha vida, mas venha me dar oportunidade para falar. Irmão, Deus ouviu o clamor, o jejum, a oração do povo judeu, quando Esther chegou até Assuero, e quando Assuero viu ela, Assuero estendeu o cetro, ela pegou no cetro, significa, ele me deu vida, agora eu tenho autoridade para falar. Irmão, vamos clamar a Deus, porque Deus vai estender o cetro dele para as nossas autoridades, e elas vão pegar o cetro e vão falar com Deus, como nós estamos, quem vai falar somos eu e você, mas Deus vai dar o direcionamento para escapar da morte.
Aleluia! Irmãos, tem que levar para a conclusão da mensagem desse dia. Aqui o tema é preservar a vida. Preservar a vida é com oração e com jejum. Esse é nosso dever e a nossa atitude. Quando Assuero ficou sabendo que ela também era judia, que também pertencia ao povo hebreu, e que não tinha como ele tirar o decreto, não tinha como fugir do decreto, mas ele deu o anel, a história todo mundo sabe, do rei para Mardoqueu, e escreveu outra carta, que cada judeu poderia defender a sua própria vida. Eles estavam autorizados para defender a própria vida, nas 127 províncias. Olha que grandiosidade que é isso, irmão. É juntar as 27 unidades da Federação do Brasil, é juntar 55 dos Estados Unidos, não me lembro agora dos outros países, é juntar aí praticamente 5 nações, dependendo das nações, aí dá muito mais, é juntar a Europa, vamos falar a Europa, juntar a Europa toda, juntar os Estados Unidos, juntar o Brasil, irmão, tudo isso. Olha só a dimensão que é isso, que dá exatamente a ideia do planeta, o que nós estamos vivendo agora. Aí Assuero diz o seguinte: você pode escrever, Mardoqueu, e assinar e mandar para todas as províncias, que cada judeu pode defender a sua vida contra o Império Persa. Ei, quando nós jejuamos e quando nós oramos, irmãos, a morte não vai prevalecer, nós iremos nos defender através da palavra de Deus. A história todo mundo conhece. E quando a lei, o decreto, como também estamos ouvindo hoje, de decreto do governo, decreto municipal, decreto daqui, decreto dali, que esses decretos têm um princípio de preservar, mas tem um outro lado também que não é tão bom, que é o lado econômico, tem que ter dosagem nisso, mas temos que preservar vidas, isso aí indiscutivelmente, guardar vidas. Mas não vou falar no contexto disso, mas quando o decreto deu autorização para o império matar o judeu, os judeus estavam preparados para se defender a própria vida, porque eles tinham a autorização do próprio Assuero, do próprio imperador persa, para guerrear contra o próprio império, que estava tentando contra a vida deles. Tudo isso aí, sabe por quê? Por causa de uma atitude, de uma ação corajosa de uma mulher, direcionada por Deus, e estava encoberta de jejum e de oração. Nós iremos vencer o Covid-19 se nós tivermos ação e atitude de cobrir as nossas autoridades com jejum e oração. Então amanhã, não só amanhã, mas amanhã todos nós vamos jejuar para o governo federal, para o presidente da República, para o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Vamos estar orando para o ministro da Fazenda, da Economia, Paulo Guedes, para todos os demais ministros, para o Congresso Nacional, tanto deputado e tanto o Senado, para o governo aqui do nosso estado, você que está em outro estado, para o seu governo, do seu estado, para se tiver alguma manipulação, alguma atitude ruim, como a Amã estava armando, se tiver atitude como a Amã, irmão, Jesus vai quebrar esse ferrolho. A forca que está preparando para poder tirar alguém do bem, a forca será do próprio para eles mesmos. Então, Amã, ele foi enforcado na própria forca que ele preparou e armou contra o Mardoqueu. Mas nós vamos orar para que Jesus tenha de misericórdia de nós e vamos jejuar. Governo federal, para o ministro da Saúde, para o ministro da Economia, para todos os ministérios, para o Congresso Nacional, para os deputados, para o Senado, para o governo do Estado, para os secretários, para a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, para o prefeito aqui desse município, de Cataguases, e os demais nós estaremos orando, para a Câmara Municipal, para a Assembleia Legislativa, para os 77 deputados estaduais. Irmãos, é momento de ação. Ou nós defendemos nossa vida, ou nós defendemos. É isso. Ou defendemos, ou defendemos. É momento de batalha. E nós só iremos vencer esta batalha de joelho, de jejum. Foi isso e dessa forma que Esther foi encoberta, guardada por Deus,
porque teve a ação dos outros em jejuar em favor dela. Se nós fizermos isso para nossas autoridades, Deus irá encobrir eles, guardar eles e dar sabedoria a eles para vencer essa adversidade em nome de Jesus. Deus assim os abençoe e venha nos guardar e nos ensinar cada vez mais da tua boa e preciosa palavra. Tenho certeza que Jesus falou com você e a sua visão em meio a esse caos que estamos vivendo será outra se assim nós não cruzarmos os braços, mas nós orarmos e jejuarmos. Deus irá agir poderosamente. Repito mais uma vez, se tem alguma armadilha que está preparando contra as pessoas do bem, contra o povo de Deus, a própria forca que eles estão fazendo será para eles mesmos, porque Deus nos guardará e nos livrará, mas nós temos que ter atitude com oração e com jejum. Que Deus assim os abençoe. E você ainda que não aceitou Jesus, aceita Jesus como seu Salvador. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, é tempo de retorno. Retorne para os pés do Senhor e para os braços do Senhor. Aceite a Jesus e viva a sua vida para Ele. Deus assim te abençoe. Vamos orar para concluirmos e vamos continuar. E amanhã, às 8 horas da manhã, nós temos a escola bíblica aqui dominical. E eu espero você aqui para nós participarmos amanhã, em nome de Jesus. Estaremos estudando sobre Salmos. Muito interessante. Aguardo você da escola bíblica dominical amanhã, nesse canal, no YouTube, pedindo aos irmãos, faça a sua inscrição no YouTube. Já no nosso perfil do Facebook, nós vamos ter que transformar em fanpage. Agora nós vamos ter que transformar isso, já atingiu um número já enorme, já ultrapassou, e eu peço aos irmãos que se inscreva no YouTube para nós também adquirirmos possibilidade de irmos muito mais além do que já estamos através deste canal, tá bom? Se inscreva lá e divulga isso para todo o mundo amanhã, jejum. Vamos jejuar para essa nação, para esse povo, para que Deus tenha misericórdia de nós e venha cobrir as autoridades do bem. Aquelas que é como a Naamã, que estão tentando colocar armadilha, irmão, Deus vai cuidar. Deus vai cuidar. Senhor Jesus, muito obrigado por este culto, por essa oportunidade de ministrar a tua boa e preciosa palavra. Agradeço ao Senhor por nos direcionar e por nos conduzir nesse dia, por esta mensagem de Esther, para nós jejuarmos e orarmos para as nossas autoridades, para que assim possamos vencer o Covid-19 e também vencermos, meu Deus, o lado econômico desse país e também de todo o planeta. Eu te peço a tua bondade, a tua misericórdia. Se alguma autoridade está preparando forca como Naamã, que o Senhor tenha de misericórdia e livra o seu povo, e livra as pessoas do bem desta forca. Senhor, eu te peço para o Senhor guardar as autoridades que querem o bem dessa nação, o bem do povo, está trabalhando para o povo, e abre os olhos do povo brasileiro para saber diferenciar aquilo que é do bem e aquilo que não é do bem. Tenha de misericórdia de nós, no nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo.